Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Me chamo Geilson Francis e nós estamos aqui mais uma vez para oferecer a você uma aula maravilhosa. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, me congrego com o pastor José Saboy, sou aqui de Fortaleza, Ceará. Então, depois dessa apresentação, vamos iniciar o nosso vídeo de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar nessa lição, a lição de número 7, que fala sobre o ministério da igreja. Vou repetir, o ministério da igreja. Nós vamos estudar nós estamos estudando a revista do primeiro trimestre de 2024, EBT Adulto, ok? E vamos começar desde logo, tá? Vamos lá. Nosso textual diz o seguinte, está em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz o seguinte: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Eu vou repetir, que é importante, né? A nossa verdade prática, que vai reverberar por toda a lição que nós vamos ouvir a partir de agora. Vou repetir, diz assim, verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de quê? De edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, os dons ministeriais servem para isso, certo? Os dons, os dons, né, os dons como apóstolos, como profetas, como evangelistas, como pastores, como doutores. Nós vamos ver cada um deles um por um. Vamos lá. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo de número 11 até o versículo de número 16, que diz assim o texto bíblico: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos, né? Não é cheguemos alguns, mas cheguemos todos, né? A ideia de que nós todos vamos chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Não é algo que é privilégio de alguns. Na igreja, todos participam da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e todos têm a capacidade de se tornar varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? A gente vem estudando isso. Quem é o cabeça da igreja? O fundamento da igreja? Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu repeti embaixo novamente o versículo de número 16, certo? Mas eu vou reler aqui o versículo de número 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada parte opera nesse corpo, e esse corpo, cada parte operar, esse corpo ele é bem ajustado, né? Esse ajuste que há no corpo faz com que esse corpo aumente cada vez mais para a sua edificação em amor. Nossa introdução diz o seguinte:
Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofício, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Então, para o exercício de algumas funções, de alguns ofícios que são biblicamente expostos, né, biblicamente, tem algumas qualificações, é isso também que a gente vai trabalhar, certo? Então, são exigidas algumas qualificações para o exercício, né, desse ministério. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Aqui a gente vai estudar sobre o sacerdócio no Antigo Testamento e nós vamos compreender como é o sacerdócio no Novo Testamento, ok? Então, nesse sentido, não há diferença entre membros e liderança. No Novo Testamento, né, na Nova Aliança, não existe diferença entre membros e liderança. Não existe. Por quê? Porque todos são hoje sacerdotes e a gente vai entender perfeitamente o que nós estamos agora falando, ok? Então, por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Desde o Antigo Testamento a gente vê isso, né? Deus escolhendo pessoas para exercerem ofícios específicos, ou como profeta, ou como sacerdotes, ou apesar de que sacerdote havia a linhagem de Arão, né, de acordo com a lei de Moisés, mas também tinha os reis. Então, todas essas pessoas eram escolhidas para exercerem um ofício específico. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir, isso no Novo Testamento, né? Tem a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Primeiro tópico, o ministério sacerdotal de todo crente. Qual é o ministério sacerdotal? Ou melhor dizendo, todo crente, é melhor, né? É uma afirmação, todo crente exerce o ministério sacerdotal. Não é algo reservado para uma tribo, não é algo reservado para uma família, não é algo reservado para alguém fazer, né? Mas hoje todos nós exercemos o ministério. A igreja exerce o ministério sacerdotal, certo? Mas vamos entender desde o Antigo Testamento para que a gente possa ter um conhecimento evolutivo, né? Revelacional evolutivo dentro das Escrituras. Diz assim, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonial. E essa prática cerimonial, ela começa a ser praticada exatamente a partir da lei de Moisés. Então, dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como se segue. Ele vai dizer que no princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram os seus próprios sacerdotes. Então, o sacerdócio no Antigo Testamento começou sendo exercido pelos cabeças da sua própria família. Então, para isso nós temos, por exemplo, aqui Gênesis, aqui falando de Abel e de Caim, né? Então eles, né, dentro das suas próprias famílias e dentro dos ofícios, né, e das vocações que eles tinham, cada um deles ofereceu sacrifício ao Senhor de acordo com aquilo que eles faziam. Nós temos também Jó, capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim, a palavra de Deus: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. De todos quem? Os filhos. Ele oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos que ele tinha, que ele possuía, que eram 10, certo? Porque dizia Jó, o que é que ele pensava? Porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, continuamente, Jó sacrificava pelos seus filhos, porque ele achava que
provavelmente os seus filhos teriam praticado alguma abominação diante do Senhor. Okay? Nós temos também, no período patriarcal, continuou o cabeça da família, desculpa aí o segundo C cedilha, ok? Então, continuou o segundo, o cabeça da família sendo sacerdote. Nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, versículo de número 8. O texto diz assim, ó: E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, edificou um altar ao Senhor e invocou o Senhor ali naquele local. Deixa eu ver se tem mais alguns versículos. Nós temos aqui, ó, o povo de Israel era sacerdote de Deus para o mundo. Nós temos isso em Êxodo, capítulo 19, versículo de número 6, que diz assim o texto bíblico: E vós, Deus falando para Israel, né? E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E por fim, nós temos aqui Êxodo capítulo 28, versículo 1, né? Por fim, com a lei de Moisés, o sacerdócio passou a ser desempenhado pela família e geração de Arão. Nós temos aí Êxodo capítulo 28, verso 1, diz assim: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então, eles ficariam com essa responsabilidade de exercerem o ministério sacerdotal. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui, que é exatamente o que nós vamos ler agora na revista, certo? Essa evolução, esses versículos que eu acabei de apresentar a todos vocês, mostram exatamente essa evolução que teve no ministério sacerdotal. Primeiramente, os patriarcas, os filhos, as famílias. Jó, né, era aquele que oferecia sacrifício diante do Senhor em relação aos seus próprios filhos. Nós temos Abrão, também oferecia sacrifícios a Deus pela sua família e pelo seu próprio sobrinho. Nós temos depois a Deus falando a próprio Israel, dizendo: Israel, vocês são sacerdotes, os meus sacerdotes diante do mundo da época, das pessoas que viviam ali juntamente com Israel. E posteriormente, né, cerimonialmente, na lei de Moisés, começou o sacerdócio a ser praticado dentro de uma tribo, dentro de uma família, né? E esse sacerdócio iria passar de pai para filho, de geração em geração, enquanto durasse a lei de Moisés. Eu gostaria que você percebesse essa evolução, que é exatamente aquilo que o comentarista da revista está querendo nos passar, certo? Então, voltando aqui, ó, para que você possa entender, né, desde o princípio. Primeiro ponto diz assim, ó, no princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. 2. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe de família também exercendo essa função. 3. Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. E 4. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Espero que tenha ficado perfeitamente claro para você agora nesse momento, certo? Mas vamos agora para o nosso tópico de número 2, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Diz assim o texto: o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo. Então, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo. Nós temos, deixa eu ver aqui,
Jesus, como eterno sumo sacerdote. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, e não o homem. Então esse é o sumo sacerdote que se assenta à destra do trono da majestade para todo o sempre. Amém, né? Amém, para a glória de Deus. Então esse Jesus, ele é o eterno sumo sacerdote, certo? Então esse sacerdote, ele operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. E um sacrifício, se você ler o livro de Hebreus, você vai entender isso, né? Um sacrifício permanente, duradouro, eterno, de sorte que não é mais preciso, não é mais necessário o ser humano praticar o cerimonial, né, da expiação, por exemplo, para poder ser perdoado dos seus pecados. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício eterno, que aconteceu apenas uma vez, mas que dura por toda a eternidade. Diferente do Antigo Testamento, que você deveria constantemente estar sacrificando ao Senhor pelos seus pecados. Anualmente você deveria subir, né, para poder sacrificar diante do Senhor. Agora, nesse momento, né, não é mais uma família. No momento que nós estamos vivenciando na Nova Aliança, não é mais uma família, não é mais uma tribo, não é mais uma nação que é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Agora é quem? A igreja. Hoje é a igreja que desempenha o sacerdócio santo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus, ele nos fez sacerdote e rei. Está em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 10, que diz assim: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, o sacrifício que nós cristãos, a igreja cristã, a igreja de Jesus, oferece a Deus é o nosso próprio corpo. Está em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que nós, servos do Senhor, sacerdotes de Deus, né? Sacerdócio real, nos apresentamos diante de Deus para oferecer sacrifício? Nós fazemos isso levando a Deus os nossos próprios corpos, certo? Vamos aqui continuar. E logo debaixo da antiga aliança, o sacerdote era um ministro do culto. Agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o nosso próprio corpo e ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Nós oferecemos o louvor como fruto de nossos lábios. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Então, gente, ministramos o louvor, fruto do nosso lábios, intercedemos pelos outros, né? Então, a gente, além de louvar a Deus, né, e sacrificar, oferecer o nosso próprio corpo, nós também somos
intercessores, nós intercedemos pelas pessoas. Eu gostaria de mostrar isso para você, que é muito interessante. Gostaria que você visualizasse 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Somos intercessores de todas as autoridades. Vou repetir para você, certo? Você que está aí me ouvindo, se você chegar até aqui, você vai ter que concordar comigo, porque é bíblico. É bíblico. E a gente precisa, rapidamente voltar a praticar a palavra de Deus, tá? Por quê? Porque nós somos intercessores de todas as autoridades. Não é para a gente ficar peitando as autoridades. Não é para a gente ficar dizendo, achando que a nossa razão é maior do que as razões das autoridades. Não é para a gente ficar a todo momento, pelo fato de não concordarmos com a decisão da autoridade A, com a decisão da autoridade B, querendo burlar a lei ou querendo não obedecer às autoridades. Espero que você esteja me entendendo, espero que você não me leve a mal, estou apenas sendo bíblico. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: antes de tudo, recomendamos que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Aí ele diz, versículo 2, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Nós devemos interceder pelos outros, proclamar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantermos comunhão direta com Deus. Então nós temos que interceder pelos outros. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então a igreja, ela é o sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, gente, é isso. Nós vamos agora para o tópico de número 2. Vamos lá. Não, desculpa, nós temos aqui ainda o ponto de número 3. Vamos lá para esse ponto de número 3, depois vamos para o tópico de número 2. Então, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura do padre. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan, a sola Escritura, né? Somente as Escrituras. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Agora sim, nós vamos para o tópico de número 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Como é que está estruturado o ministério no Novo Testamento? A gente já fez a leitura, né, do versículo, agora nós vamos passar de um por um. Espero que você esteja conosco e nos acompanhe até o final, para que você também possa aprender isso. Então, o ministério, ele é quíntuplo. O texto de Efésios 4:11, ele diz que Deus pôs à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Primeiramente, apóstolos. Quem são os apóstolos? A palavra apóstolo significa enviado, né? Aquele que é enviado para uma missão. Nós temos aí, por exemplo, Efésios capítulo de número 4, verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós temos agora sobre o apostolado, né?
Mateus capítulo 10, verso 2 e 4, diz o seguinte: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Está em Mateus capítulo 10, versículo de número 2 ao versículo de número 4. Nós temos também Lucas capítulo de número 22, versículo de número 14, que diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Interessante aqui, só abrindo um parêntese, né? Jesus ele ceou com o diabo do seu lado, né? Então isso significa que na Santa Ceia, embora a gente saiba que a Santa Ceia seja a reunião mais santa da igreja, mas não significa dizer que o diabo não esteja no meio dela. Porque na Santa Ceia que Jesus ministrou, o diabo estava lá. Quem era o diabo? O diabo estava onde? Ali, juntamente com o Judas Iscariotes, né? Então vamos lá. Para frente. Deixa eu ver aqui o próximo versículo, Atos 13, verso 2, assim um texto bíblico. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado, tá? Então vamos continuar aqui. Nós vimos os apóstolos. Para ser apóstolo, aí nós temos alguns requisitos, né? Para que a pessoa possa ser considerado apóstolos. Nós temos alguns requisitos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Para ser apóstolo, primeiro, tem que ter estado com os discípulos desde o começo. Está em Atos capítulo 1, verso 21, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, a primeira coisa, para ser um discípulo e um apóstolo, deveria ter este homem estado com os discípulos em todo o tempo que o Senhor esteve com eles. E, em segundo lugar, eles eram para ter visto Jesus ressuscitado, né? Era um segundo requisito, era ter visto Jesus ressuscitado. Aí nós temos Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim, o versículo 22, né? Começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebida em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, gente, 2 requisitos aqui para a gente começar, né? Eu estou aqui suando. 2 requisitos aqui para a gente começar, para que uma pessoa seja considerada apóstolo. Primeiro, deve ter andado com os discípulos e ter visto, andado com Jesus na época. E, em segundo lugar, ter visto e ter participado e ter presenciado Jesus ressuscitado, porque deveria ser uma testemunha de Jesus, do Jesus ressuscitado, ok? Então, nós temos um terceiro requisito, era ter visto o Senhor, né? Ter visto o Senhor. É um terceiro requisito. Nós temos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao 5, quando o apóstolo Paulo viu o Senhor, embora de maneira tardia, mas ele viu o Senhor. Todos os discípulos viram o Senhor, estavam com o Senhor, e o apóstolo Paulo, embora ele se considere um apóstolo abortivo, né? Ou seja, um apóstolo que veio depois, né? Vamos dizer assim. Ele mesmo assim, ele viu em visão o Senhor Jesus, né? E em quarto lugar, ter operado sinais e maravilhas. Então, nós temos que ter, para poder a pessoa ser uma discípula de Jesus, ser um apóstolo, né? Primeiro, ter estado com o Senhor Jesus. Segundo, ter sido uma das testemunhas, né, da ressurreição de Jesus. Terceiro, ter visto Jesus. E quarto, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apóstolo pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Segunda função que nós temos, segundo dom ministerial, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta, ele exortava e consolava. Então, o profeta, ele exortava, né? E consolava. Nós temos aqui
Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32 a 35, o texto bíblico diz o seguinte: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Pronto. Então eles exortavam e confirmavam, consolavam os irmãos com muitas palavras. No Novo Testamento, né, eles consolavam e exortavam e trazia também revelações do futuro. Além deles exortarem e confortar, eles também traziam revelações do futuro. Nós temos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 27 a 30, que diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então eles também, os profetas também conseguiam, né, pelo dom, prever o futuro. Contudo, nós precisamos distinguir o profeta, o ministério de profeta, do dom de profecia. São duas coisas distintas, a gente precisa entender isso, certo? Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas. Alguns eram chamados para ser profetas. Porém, para ter o dom de profecia, todos poderiam exercer o dom de profecia. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, 1 Coríntios, todos poderiam exercer o dom de profecia. Aí nós temos 1 Coríntios capítulo 14, verso 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, gente, o dom de profecia todos poderiam ter, mas o profeta, a pessoa chamada de profeta, somente alguns que eram chamados para serem profetas, certo? Vamos agora para o evangelista. Quem é um evangelista? É alguém cujo ministério é centrado na salvação das almas. É alguém cujo o ministério ele é consagrado e reservado e dedicado à salvação das almas. Nós temos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o evangelho. Né? Então, o Filipe é um exemplo de evangelista. Embora ele tenha sido chamado também para ser diácono, ele também exerceu também o ministério, né, de evangelista quando ele foi pregar em Samaria e abriu caminho para o evangelho e para os discípulos chegarem depois ali naquela cidade, ok? Nós temos depois pastores e mestres. Quem são os pastores? Os pastores são aqueles que apacentam as ovelhas. Nós temos João capítulo 21, versículo 16, diz assim: novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E nós temos, por fim, os mestres, né? O mestre é aquele que ensina. Nós temos Romanos capítulo de número 12, versículo de número 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E por fim, então assim a gente passou, né? Fizemos aqui uma panorâmica rápida, sem o objetivo de esgotar o assunto, por todos os ministérios citados em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Mas a gente vai também agora ver, no próximo tópico aqui, que nós temos dois ofícios, outros ofícios também, que é o ofício de diácono e o ofício de presbítero. No Novo Testamento mostra como o diácono ele foi instituído, né? Nós já vimos isso na lição passada. Eles foram instituídos porque as viúvas gregas estavam passando necessidades em detrimento das viúvas hebreias, judeias, né? E os gregos começaram a reclamar, e os discípulos, vendo que realmente estava acontecendo aquilo,
tentaram sanar aquela situação, instituindo os diáconos para poder servirem às mesas enquanto eles pregavam o evangelho, ensinavam a palavra e levavam a palavra mais adiante. Então foi assim que foi instituído o diaconato. O sentido do verbo grego diakonel é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6:2 da mesma forma. O substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece como esse sentido, né, de servir, serviço, servir. Em Atos 6:1, à luz do contexto de Atos 6, observamos que o diácono era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido por presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo 23, assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Lembre-se que os presbíteros, eles também eram chamados de anciãos, certo? No Novo Testamento. Então, esse mesmo sentido é usado também por Lucas em Atos capítulo 20, versículo de número 17. Quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso, dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia e ainda exercia alguma função pastoral. Então, esses eram os presbíteros no Novo Testamento. Agora a gente já estudou, vemos todas as funções. Nós vemos que a igreja ela exerce a função de sacerdote. Nós já passamos por todas as funções ministeriais. Agora nós vamos para as qualificações desses ministérios. Eu acho muito interessante, muito importante. Eu gostaria de, antes de fazer a leitura, né, desse tópico, que é o último tópico da nossa lição, da nossa revista, gostaria de ler essas qualificações. Primeiramente, as qualificações morais. Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 15, diz assim: e esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, imaturo, né, para que, exoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. E aí a gente precisa entender que essa maturidade é necessária, né, para os ministros. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher, governem bem os seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então nós temos essas qualificações. E eu gostaria que você revisasse, né, todas essas qualificações posteriormente, porque ele não vai ser exaustivo nessas qualificações. Tá? Vamos para o próximo texto, que é as qualificações morais. Diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pudesseis, esse texto aqui, gente, é o texto de 1 Timóteo, Tito capítulo 1, do versículo 5 ao 9, certo? Que não saiu aqui no slide o texto bíblico, é lá é o texto de Tito, ok? Então, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem a coisa que ainda resta,
e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Olha aí, você não pode ser espancador, querer espancar a mulher, os filhos, ser um homem agressivo, tem que ser um homem manso, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel a palavra, né? A fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui nós temos essas listas, né? Essa lista, ele vai dizer apenas algumas, né? Que ele vai dizer assim, ó, não apegado ao dinheiro, ou seja, não seja avarento, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Nós temos também as qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso, não pode ser neófito, imaturo nesse sentido. Então, uma pessoa de difícil convívio social, alguém devido à soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser o que? Irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada e contra o outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. Meu irmão, se a gente for pegar todas as qualificações e aplicar nos nossos pastores líderes das grandes igrejas evangélicas do Brasil, a gente vai ver que eles estão desqualificados para o ministério, certo? São desqualificados totalmente para exercerem o ministério. São pessoas arrogantes, truculentas, doidas pelo poder, violentas, imaturas e infelizmente não tem bom testemunho das pessoas de fora, só tem bom testemunho das pessoas de dentro porque apoiam aquilo que eles estão falando e dizendo, né? Que não deveriam. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisito inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudamos aqui. Ok, gente, aqui a gente termina, né, nossa conclusão. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos, vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica, todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e ao outro diante de Deus através da intercessão, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs à igreja alguns dos exercícios, determinadas funções, e a gente viu o quê? Apóstolos, pastores, mestres e ensinadores, profetas, né? E nós vimos diáconos e presbíteros, e nós vimos as qualificações que as pessoas precisam ter para poder exercer cada um desses ministérios. Então, releia os versículos que eu acabei de citar aqui para vocês, que tem também no texto bíblico. Leiam e releiam, porque a gente precisa cobrar os nossos líderes também. Eles não é para ser bajulados. Um cristão que ele quer realmente viver a Bíblia, ele precisa cobrar mais das pessoas, né? E cobrar também dos nossos líderes, para que se posicionem como servos do Senhor. Cobrar dos nossos governantes, das autoridades. As autoridades não estão aí para ser bajuladas. As autoridades estão para serem cobradas. A igreja precisa cobrar mais das autoridades. E não bajular A, bajular B, está do lado de A, está do lado de B. A igreja representa o Evangelho de Cristo. E exerce uma função profética e sacerdotal no mundo. E nós precisamos ser essas pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado, que a aula também tenha te abençoado. Eu sou Geilson Francis. Eu espero que você esteja bem, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.